Você quer aprender a criar e publicar um aplicativo web usando Python, Django e Django Framework e saindo do zero? Então vamos dar sequência ao nosso curso Django Framework do Zero. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Wanderson e hoje eu vou te ensinar a programar um upload de arquivos. Como exemplo, vamos usar o upload para a foto do perfil, o upload na página do perfil do usuário. Então bora lá, vamos codar. Então, pessoal, já estou aqui na página, tá, do projeto, tá, nos arquivos do projeto. A gente está na aula 13, tá? Nossa 13ª aula, então o curso já tem a playlist aí, você pode seguir a playlist, tá? Então é uma sequência. Você pode aproveitar das aulas aqui, das aulas parciais aqui, né? De aulas sem ser na sequência, mas o curso foi feito pensado para a gente ter uma sequência, tá? Então tem sempre dependências de uma aula para outra, tá? Então hoje a gente vai trabalhar com apenas 4 passos bem simples aqui, tá? Vamos configurar o projeto para suportar a mídia, para a gente poder fazer o upload dos arquivos. Vamos acrescentar aqui o campo do tipo file field para poder permitir o envio de imagem, no caso aqui um arquivo comum, mas vai ser imagem para o nosso custom user, né? Nosso modelo que a gente já trabalhou uma aula anterior lá de registro de usuários. Vamos criar a view e o template para editar esse perfil. A ideia é que essa edição aqui ela seja só o próprio usuário, o dono do perfil, editar o perfil dele. E também vamos depois criar a rota e fazer o teste final, tá? Então, bora aqui já para o código. Como sempre, eu já começo fazendo, vou dar um zoom aqui. E já vou ativar aqui o venv, lembrando, né? Eu sempre lembro aqui, deixa eu dar um zoom aqui um pouquinho maior, só para você conseguir observar. Lembrando que se você está no Windows, né? Você vai fazer Ctrl barra, né? Ponto Ctrl barra venv barra scripts barra activate. Tá? Então, se você tiver no Windows. Aqui, como eu estou no Linux, eu comentei ali, eu faço assim, source venv bin activate, tá? Então aqui eu já faço isso toda vez, eu faço para não esquecer, porque eu estou usando o venv, o ambiente já está preparado, a gente fez lá na primeira aula, nas primeiras aulas lá, na segunda aula, de preparação de ambiente, né? Então, fique atento aí. E aqui eu já vou rodar o servidor. Acho que aqui eu não vou rodar o servidor ainda não, vou deixar ele aqui assim. Deixa eu diminuir o zoom novamente. E vamos lá para a parte de configuração da mídia, tá? Deixa eu ver aqui para mim não me perder. Minha sequência, tá? Bora lá então aqui. Então o que a gente tem que fazer, ó? Para poder permitir o upload, antes de mais nada, a gente tem que criar aqui uma estrutura para falar para o Django onde que esse arquivo vai ser salvo e como que ele vai ser servido, tá? Pelo aplicativo, pelo seu sistema. Então, no caso, aqui essa configuração, né, a gente faz ele dentro do web app, aqui, ó, no arquivo settings, que é o arquivo base aqui das configurações do nosso Django, tá? Do Django Framework. Então, o Django Framework, as configurações ficam concentradas aqui. Então, ele tem duas chaves de configurações que são importantes aqui. Uma é tudo em maiúscula, tá? É o media URL. Esse media URL é o endereço pelo qual ele vai servir o arquivo. O que significa isso? Significa que quando você vier visualizar o código fonte, né, o código fonte lá da página que ele tiver renderizado, vai estar apontando como se estivesse vindo dessa pastinha, tá? Como se estivesse vindo da pastinha mídia. Ele faz essa tradução para você. E o outro aqui, ó, é o Media Root. O Media Root ele serve para você indicar onde os arquivos vão ser salvos efetivamente no sistema de arquivo. E geralmente você faz assim, ó, usa o módulo do Operation System, né, do sistema operacional. Aí você faz aqui, usa o path e faz um join aqui para você unir aqui o BaseDir, que é o BaseDir já é a base
o base root aqui, né, do seu sistema Django, que ele já pega ali em cima nesse mesmo arquivo, ele já detecta para você. E aqui você faz o join aqui, vai ser o caminho completo mais o caminho que você quer salvar. Eu vou deixar aqui como public, tá? Public. Talvez não é a melhor alternativa, mas eu vou deixar aqui, porque a ideia é que ele vai salvar já aqui dentro da pastinha public, que a gente já tinha criado ela lá na parte de... quando a gente trabalhou com arquivos estáticos, tá? A aula de arquivos estáticos tá lá na playlist, tá? Templates e arquivos estáticos. Teve uma aula que a gente falou só disso. Falamos bastante, explicamos muito. Aqui ainda, considerando essa primeira etapa aqui de configuração, né? Feito isso aqui, vamos também configurar a nossa URL. Então, ó, a gente criou aqui, a gente setou o que a gente precisa de caminhos, agora a gente tem que setar as rotas, tá? Para o Django conhecer essas rotas. Então, vamos fazer isso aqui no nosso arquivo de URLs, que é o nosso arquivo de rotas, só que as rotas aqui gerais, tá? As rotas do sistema. Então, é o arquivo URLs que fica dentro de Web App, que é o nosso projeto, né? A pastinha do projeto. A pastinha do projeto como um todo. Então, aqui dentro da pasta desse arquivo URLs, que é as URLs gerais, aqui não é a URL de cada app, né? Cada app vai ter sua própria URL ali para ficar separadinha, suas próprias rotas. Aqui nesse caso a gente coloca, a gente tem que configurar aqui para indicar justamente aquele path ali que a gente acabou de configurar. Então como é que a gente faz aqui? Ó? A gente importa, primeiro de tudo, a gente importa aqui o Django Conf, a gente importa os settings, que na prática aqui a gente está importando de fato o arquivo settings, mas não exatamente o arquivo settings, mas já o objeto de configuração ali que a gente vai usar da sessão. Né? Então tem todas aquelas chaves de configuração, né? A gente usa esse Django Conf aí, a gente importa, quando a gente faz isso, a gente acessa, né, ali toda a estrutura de configuração. A outra parte aqui que a gente tem que importar é justamente aqui de Django Conf também. Deixa eu ver aqui, que eu fico olhando aqui pro ladinho, que eu fico olhando minha anotação para não me perder. Você pega aqui dentro de conf, URL, você pega o static. Tá? Você vai importar de static, você vai fazer o import do static. Porque o que acontece? Ó, a gente tem aqui nossas rotas, as rotas padrão que a gente já trabalhou aqui, né? Várias rotas, só que essa rota estática ela é uma rota um pouquinho diferente. Então a gente não configura ela com path. A gente configura ela com esse utilitário static. E aí, para ele fazer parte das nossas URL patterns aqui de todas as rotas, a gente faz uma concatenação. A gente coloca aqui, ó, URL patterns mais igual. Então, ele vai pegar tudo que está lá e vai incluir mais essa rota aqui, que é uma rota estática. Então, a gente usa aqui esse utilitário aqui static e passa as configurações para ele. A gente passa aqui buscando lá de settings, ó. E aí a gente busca aqui de settings aqui, ó. A gente busca o settings, a gente busca o media URL, e aí esse media URL ele é o caminho que a gente está definindo, né? Que é aquele media, a gente acabou de configurar aqui, ó. Media URL é esse aqui. E o outro é o parâmetro aqui, outro argumento que a gente coloca é o document root, tá? É o document. É justamente para a gente indicar onde vai ser salvo efetivamente esses arquivos, tá? Então, aqui também é lá de settings. A gente pega aqui, settings.media root. Tá? Então, aqui a gente fez essa primeira parte de configuração que é importante. Então, vai servir para toda vez que você precisar usar esse caminho de arquivos estáticos, ele vai estar disponível. Então, ele vai se virar ali para fazer o upload na pastinha correta. A pastinha correta, isso aqui é só a base, né, da pasta de upload, e quando ele servir, ele vai servir tudo como mídia. Então lá igual eu falei no código fonte, vai aparecer lá mídia, tá? Então é isso a primeira parte. A próxima parte aqui agora, a segunda etapa, é a gente ajustar o model lá de accounts para a gente poder justamente incluir esse campo, tá? Então vamos vir aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui de accounts, dentro de accounts, que vai ser do perfil, né? Como exemplo, a gente vai usar do perfil.
Mas isso você pode fazer essa mesma sistemática com qualquer outro model que você precisar, tá? De arquivos. O Django, ele tem, na verdade, ele tem dois tipos de arquivo, de campos, né? De atributos para você criar seu model. Vou abrir aqui o model aqui, ó, models de accounts, tá? Pastinha models e de accounts. Ele existe dois tipos de fields que você pode usar, né, de models para você personalizar esses campos de arquivos. Ele tem o file field e ele tem o image field. Ele tem os dois, tá? Aqui a gente vai usar o file field que ele é mais genérico, tá? A diferença do file field para o image field é que o image field vai aceitar só imagens. E por esse motivo, por ele aceitar só imagens, ele tem algumas outras dependências, que é instalar um pacote para poder validar essas imagens e tal. Só que como aqui a gente está saindo do zero, eu não vou trazer essa complicação, tá? Eu vou fazer o mais simples aqui, que é, no caso, a gente criar um campo imagem do tipo que vai ser file field, tá? Então a gente vai fazer um campo novo aqui, imagem, tá vendo? Eu tô dentro do model, eu tô especificando aqui um novo campo. Isso aqui é até importante, essa parte que a gente vai aprender a fazer a evolução do model, tá? Então, quando eu tenho um model, eu quero alterar o model, a gente tá fazendo isso aqui. Então, veja que, apesar da aula ser de upload aqui, a gente tá tendo um conhecimento mais denso, porque você tá aprendendo aqui como que você personaliza um model, tá? Como que você faz para estender um model, modificar um model que já existe. Então, ó, aqui a gente vai criar o file field, ó, file, na verdade é field file, tá? Não, eu escrevi errado aqui. File field mesmo. File field. E aí aqui esse file field, ele tem algumas características que a gente tem que colocar. Uma das principais aqui é o caminho que vai ser feito o upload. Upload to, esse upload underline to, e aí você coloca aqui o caminho que você quer que efetivamente salve aquele arquivo que está sendo feito o upload, quando ele for feito o upload. Aqui eu vou colocar images barra user. Então, para você entender aqui como que funciona, é o seguinte, ó, a gente falou lá na configuração que era public, então ele vai salvar aqui dentro da pastinha public, e dentro dessa pastinha public, ele ainda vai pegar esse outro caminho aqui, ó, que é images user, e ele vai criar a pasta, ele vai fazer tudo automaticamente, tá? Ele vai fazer esse upload tudo automaticamente, então ele já vai saber onde tá, onde é, vai carregar o arquivo e salvar lá dentro, tá? Então, é bem interessante isso, que é tudo orientado a objeto. Veja que ele vai vincular isso aqui no sistema de arquivo e já no banco de dados já vai ter o campo lá com uma série de características, tá? Vai ter uma série de características esse campo. Vai ter o nome do arquivo, vai ter o tamanho do arquivo, vai ter a URL do arquivo, a URL final para você servir o arquivo. Então, tem uma série de propriedades que o próprio Django vai criar para você automaticamente, tá? Com base nessas informações. Então, outras informações importantes aqui para a gente terminar aqui, ó, é o default, que eu vou colocar none, significa que ele não tem um valor padrão, tá? Poderia colocar aqui, né? Se eu quisesse uma imagem lá, uma silhueta do perfil, né, para não quebrar layout, essas coisas eu poderia colocar. Vou colocar aqui que ele pode ser nulo, tá? Null, vou colocar true. Ele pode ser um campo nulo. E um outro ponto importante que vale a pena comentar isso aqui é o blank, tá? No caso aqui, o blank, eu vou colocar também que pode ser branco. Pode ser um arquivo vazio, tá? Que é diferente de nulo. Um arquivo vazio. Para que serve esse blank aqui nesse caso específico? Qual que vai mudar o comportamento? Ele vai permitir que você exclua o arquivo, tá? Vai poder ficar sem arquivo nenhum e ele permite que você exclua o arquivo. Então, para isso que serve esse blank aqui. Beleza. Feito isso, ó, a gente mudou o model. Uma vez que a gente mudou o model, a gente tem agora que aplicar, gerar a migração e aplicar isso no model. Então, funciona exatamente dessa forma, tá, pessoal? Aqui, ó, o model. Você pega o model, você cria campos, apaga campos, né? Muda o tipo do campo. É claro que pode dar conflito ali de acordo com o campo que você já tinha anteriormente, mas aqui, nesse caso, estamos só acrescentando, não vai ter conflito nenhum. Estamos fazendo aqui um caminho mais feliz, tá? E aí aqui a gente vai fazer, gerar a migração de dados. Ó, é aqui no terminal, ó, você tem que vir aqui, dentro da sua pastinha do projeto, com o utilitário manager, você vai vir aqui ao manager e vai fazer o make migration, tá? Make migration, você roda ele aqui.
E aí ele vai gerar o arquivinho de migração. Você vai ver aqui, ó. Aqui ele gerou 2 arquivos, tá? Eu não sei exatamente porque. O que foi na outra aula que a gente mudou isso aqui? A gente mudou, mas não migrou, tá? Mas não vai ter problema. Mas você vai ver que ele gerou uma migração 002, que é justamente o Custom User Image, tá vendo? Ó? ADD Field Image o Custom User. Você vê que ele já detecta no nome, ele já sabe o que foi feito. É uma coisa só, ele já dá até o nome para migração e faz. Esse outro aqui é que a gente... Acho que a gente adicionou ali a parte de nome, né? Foi na outra aula a gente adicionou o nome. Eu expliquei para vocês acho que foi na aula aula de área administrativa. Eu mostrei como que a gente fazia para colocar um nome em português e eu não gerei migração disso. Então agora ele acabou gerando a migração por conta disso. Tá? Então os arquivos de migração, tá vendo? Ó, ele gera aqui. Então esses arquivos a gente não mexe, tá? A gente, inclusive, versiona ele se você estiver usando Git, quando estiver usando Git, a gente não está usando porque o curso aqui é básico. Então, você tem aqui, ó, tá vendo? Ó, ele criou aqui o arquivo de migração, esse arquivo a gente não mexe, tá? E lá no Pools, né, que ele criou, quer ver o que foi que ele acrescentou aqui, ó? Lá no módulo Pools, no Web App Pools aqui, ó, Immigrations, ele adicionou pra gente aqui, ó, esse Alter Question. Basicamente aqui foi aquele nome, ó, o verbose name e o verbose name plural, que a gente fez numa aula anterior aí. Então, ele gerou essa migração porque eu tinha alterado o model e não tinha gerado a migração. Mas isso não tem problema, tá? Então, ele gerou a migração. Uma vez que ele gera a migração aqui, você vai e aplica. Ele faz em 2 passos, tá? Ele é o RM do Django faz em 2 passos. Então, o próximo passo aqui é aplicar. Como é que você aplica? Se você gerou o Make Migrations, toda vez que você gera, ele detecta já automaticamente e se tiver alguma coisa, ele gera para você. Se não tiver, ele não faz mais nada. Mas depois que você gera, você tem que fazer o migrate, tá? Tem que executar o migrate. Lembrando que a gente tem a aula específica de modelos de dados, model de dados, a gente trabalhou com isso na aula 5 e na aula 8, tá? Na aula 5 a gente trabalhou só models, falando bastante de models, e na aula 8 também a gente usou isso quando a gente criou o novos campos lá para o registro do usuário, tá? Então, feito isso, ó, migrado aqui, ó, executou a migração, ele já aplicou no banco de dados e já está valendo aquelas alterações, tá? Feito isso, já está pronta essa parte. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente encerrou ó, essa segunda etapa, já estamos no terceiro passo aqui, tá? São passos muito simples aqui, igual eu falei. Se você está gostando aí do curso, tá? Já curte aí, compartilha. Você também lembre de comentar aqui abaixo se você teve dificuldade, problemas, tá? Deixe seu comentário aí para poder ajudar, para você poder receber ajuda, tá? E coisas que você gostaria de ver, de ser tratado aqui no curso também, recomendo que você deixe aí a sua contribuição, que certamente pode ser um tema aqui numa próxima aula. Então vamos lá. Então agora vamos criar a view template, tá? Seguindo aqui, ó. Vamos lá em como vai ser a edição do usuário, a gente vai fazer isso aqui em accounts, tá? Em accounts, ó, dentro de accounts, a gente vai criar a view. Então vamos partir aqui para a view. Essa view aqui, ó, a gente tinha a view do registro, tá? Foi essa view aqui de registro. A gente vai criar uma view nova que vai ser uma view de update. Então algumas coisas que a gente vai adicionar aqui, ó. Primeira coisa aqui é a view genérica de update, tá? Update view. A gente já trabalhou aí com update view. E vamos também, outra coisa que a gente vai importar aqui é do Django, from Django. Vamos importar aqui a parte de autenticação, de login, tá? De exigir o login. Vamos importar aqui o login required mixins, lá dos mixins aqui, ó. Auth mixins. Vamos importar o login required, tá? Login required mixin, tá? Vamos importar isso aí. Por que vamos importar isso? Porque a gente tem que exigir do usuário para ele editar o perfil dele mesmo que ele esteja logado, tá? Então a ideia aqui é essa. Por isso que a gente vai exigir isso aqui. Então vamos criar a classe nova aqui. Então vamos lá, ó.
uma classe baseada, né, uma view baseada em classe. Lembrando que estamos dentro do arquivo views do accounts, tá? Então aqui a gente vai seguir o padrão aqui, ó, account update, um padrãozinho aqui, né? Update view. Então ele vai herdar de login required e também vai herdar o próprio update view. Tá? Então vamos lá, configurando. Aqui a gente vai vincular ele ao model user, que está ali em cima, né? Que a gente já tinha importado aqui, ó. Nosso model custom. Ele já detectou automaticamente. Outra parte importante aqui é o template name, que eu vou criar, no caso, eu vou criar um novo e vou usar aqui agora um namespace de accounts, porque ele é custom, tá? Não vou usar o antigo aqui que a gente tinha de register, aqui, ó, porque o register é nativo ali do Django Framework, eu vou usar o accounts. E aí eu vou criar um formulário aqui, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Vou usar um user form. Basicamente, ele é bem parecido ali com o que a gente já tinha criado, de formulários, tá? Só que vai ter uns detalhezinhos ali por conta justamente por causa da imagem, tá? Do upload ali do arquivo. Outras coisas que a gente pode personalizar aqui, ó, é os fields. Neste exemplo aqui, eu vou voltar a usar a lista de fields, em vez de usar o form class aqui para atribuir o form, né, que a gente fez na outra aula. A gente fez aqui, ó, adicionou mas é o form de accounts, né? Deixa eu abrir ele aqui para você ver aqui, ó, esse account sign up form. Talvez o ideal aqui era a gente criar um account update form. Mas eu vou fazer para simplificação, vou deixar aqui uma lista de campos só. Não vou expor todos os campos, né? E nem vou tratar lá a data, né? Então aqui vou colocar uma lista de campos aqui mínimas aqui, ó, que eu vou colocar o first name. Então para ele fazer o update, ele vai poder fazer o update do first name, que é um campo nativo do Django. Ele vai poder fazer também aqui do e-mail. Eu deixei aqui para ele poder fazer do e-mail. Talvez não é uma boa aqui, mas eu vou deixar. O e-mail é sempre bom ter um processo de confirmação e tal, né? Mas eu vou deixar assim mesmo. E aqui o imagem, que é justamente o campo novo que a gente está incluindo. Então, vou deixar só esses aqui. Quando ele for atualizar o perfil, vai estar exposto só esses campos, tá? Diferente ali, ó, que a gente tinha exposto campo password, data de nascimento, que a gente é personalizado, tá? Mas poderia incluir aqui se eu quisesse, tá? Ó, esse data de nascimento e tal. Supondo que ele preencheu lá no cadastro, data de nascimento é uma coisa que não vai mudar, apesar que ele poderia editar, né? Mas vamos deixar assim mesmo. Aqui vai ser o seu URL, que eu vou fazer aqui o reverse lazy, para ele poder traduzir para a gente a rota nomeada como index, vou deixar assim, e vou criar uma success message. Esse aqui é uma variável, é um atributo que não é nativo, tá? Estou criando ele aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu coloquei. Vou colocar assim, perfil atualizado com sucesso. Isso aqui para mostrar a mensagem flash, tá? Aquela mensagenzinha que vai dar uma informação para o usuário. Tá? Quando salvar ali, foi a aula. Deixa eu ver aqui. Foi a aula 7. Foi a aula 7 que a gente fez, tá? Sobre mensagens flash. Depois você pode conferir lá se você não viu essa aula. Aqui que vem uma coisa importante, que é o seguinte. Como eu disse, a ideia é que esse update view fique exposto só para o próprio usuário. Então ele tem que ter feito o login e ele vai poder editar somente o perfil dele, tá? A ideia é que ele edite somente o perfil dele, ele não edite perfil de terceiros. Então é nessa parte aqui que a gente vai fazer, né, editar o próprio perfil. Então, para ele fazer isso, a gente vai ter que fazer algumas alterações aqui no update view, que é justamente interceptar a consulta, o momento que ele faz a consulta no banco de dados. Então tem um método aqui, ó, que a gente reescreve ele, né? Reescreve que ele herda aqui do update view, a gente reescreve ele, é o método get, carry set, tá? Que é justamente o que ele faz a consulta, tá? Eu não vou usar essa sintaxe que ele está completando, eu vou usar aqui minha própria sintaxe aqui. Então, qual que é a ideia? Ó?
A ideia é que esse query set é o método que faz a consulta para buscar. Então ele vai receber. Se você está lembrando do update, você assistiu a aula de update lá, de atualizar dados, ele vai vir o ID ali como argumento na URL, e aí ele filtra automaticamente pelo aquele ID. Só que no nosso caso, observe, a gente quer que ele limite pelo ID do usuário da sessão. Somente o usuário da sessão que vai poder fazer essa alteração. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o user ID que está vindo lá da minha URL, tá? Como é que eu faço aqui? Ó, self kwargs. Então eu vou pegar aqui o argumento que está vindo aqui, né? O kwargs. Vou pegar o PK, que é padrão que venha com o nome PK. Tá? Ele pede para vir com o nome PK. Aí outra coisa que eu vou pegar aqui é o usuário da sessão. Vou pegar ele assim, ó, self request. Na request você tem sempre o user, tá? O objeto user da sessão. Esse objeto user aqui da sessão, ele vai existir, ele vai ser none se for uma sessão anônima, ou vai ser o próprio usuário mesmo logado. Como a gente vai logar aqui, vai estar logado para fazer o update, eu sei que é o usuário que está logado. Então eu vou usar essa informação aqui justamente para mim poder limitar ali qual vai ser o objeto que eu vou devolver para o meu update view, para a minha view, para ele poder atualizar. Nesse caso, só o próprio usuário pode editar dele. Então, aqui, vou fazer alguns testes. Ó. Vou fazer aqui o usuário, vou verificar se ele não é anônimo. Não precisaria fazer esse teste, mas eu vou fazer só para vocês verem como é que eu posso verificar se o usuário é anônimo ou se ele está autenticado. Então, eu vou testar aqui se ele é none e se o usuário, eu vou usar aqui, ó, o is authenticated. Se ele se user not user authenticated, quer dizer, se ele não tiver autenticado, ou se o user ID for diferente, né? O user ID que está chegando aqui, ó, nos meus argumentos da URL, ele for diferente do meu user.id objeto da sessão, tá vendo? Tá chegando um ID pela URL e tá chegando o cara que tá na sessão. Então, se for isso aqui que vai travar, ó. Se for diferente, quer dizer que não é o cara que tá, não é o mesmo cara que tá logado e tá editando. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um objeto, um objeto vazio, tá? Como é que eu faço isso, ó? No Django Framework, eu pego aqui, ó, pego o meu model user, pego aqui a propriedade objects e retorno um none. Ó, aí ele vai retornar vazio. Então, se ele atender qualquer uma dessas condições aqui, ó, se ele não tiver logado, né, aqui não teria problema, porque ele com certeza vai ter logado. Ele não vai executar nada se não tiver logado. Mas aqui, se não for o próprio usuário, ele vai retornar none. Aí ele entra aqui e sai fora, né, para a execução da view. No outro caso, no outro cenário aqui, ó, aí se ele passar por aqui, se ele não entrar aqui, o que eu vou fazer? Aí sim eu vou dar o return do objeto correto. Vai ser o user objects. Eu estou acessando aqui o URM. Aí eu vou fazer um filtro. Vou filtrar pelo ID. Aqui eu poderia filtrar ID ou PK, tá? Então, no Django Framework, ID e PK é sinônimo. Eu posso usar um ou outro, tá? Aí é uma questão de preferência. Aqui nesse caso eu vou usar ID e eu vou falar esse filtro. Onde o ID do user foi igual o user ID. O que veio ali do meu da minha URL, ou poderia fazer isso também, ó, ou da sessão. Como ele passou por aqui, eu sei que este é igual a este, então posso filtrar por qualquer um dos dois ID, o que está vindo na URL ou o que está vindo no ou que veio do objeto que está na sessão, tá? Então eu faço isso só para buscar lá no banco e ele retornar certinho. Então feito isso, ele vai retornar o objeto certo. Esse objeto vai ser que ele vai montar o form, tá? Quando ele carregar o formulário lá, ele vai montar com esses dados. Outro método que eu vou escrever aqui, que eu tenho escrito ele, né, algumas vezes, aqui é o form valid. Form valid. Form valid. Vou usar aqui, igual eu já falei, vou usar a sintaxe, não vou usar tão moderna aqui, tá? Para não confundir. Aqui ele vai só receber o form.
Para que eu vou usar isso aqui? Justamente só para mim incluir a mensagem de sucesso, tá? A message, então meu objeto message, success, eu vou passar aqui a minha request, tá? Referência aqui o meu objeto, né? Request. E passo a mensagem, que também está referência ao minha classe, que vai virar um objeto da memória, é a minha success message. Para quando o formulário for válido, aqui, ó, quando passar por aqui o formulário for válido, quer dizer que ele clicou, enviou, salvou, validou completamente os campos, ele vai automaticamente aparecer para mim aqui. Aí, complementando aqui, eu faço ele chamar aqui também o account date view, passando aqui self, para ele fazer aqui retornar aqui a chamada para a sequência ali, o encadeamento de classes, né, que vai vir ali, vai chegar até lá no pai, tá? Lá até lá na classe que ele herdou. Tá? Então, feito isso aqui, essa parte aqui, estamos quase concluindo. Vamos agora criar o nosso form. Nosso form, ele vai ser baseado aqui, ó. Ele vai ser baseado. Vamos criar esse user form aqui dentro de accounts. Então, aqui, por hora, a gente não tem dentro de template, a gente não tem essa pastinha. Vou criar ela agora. Eu vou criar a pastinha accounts. E dentro dela, eu vou criar um formulário. Eu vou herdar aqui, eu vou fazer uma cópia do sign up form, que está dentro de registration, tá? Vou usar ela como base. Aí depois eu complemento aqui de acordo com a nossa necessidade. Então vou renomear ela aqui para ela chamar user form, igual a gente criou ali na view. Então vai chamar user underline form. E aqui o que ele tem que ter aqui de diferente, tá? De acordo com o que eu tenho aqui na minha anotação, aqui no meu exemplo, que eu estou olhando aqui, eu olho aqui do lado, eu vou aqui mudar o título aqui, vou colocar editar perfil para aparecer, né? Editar perfil. Ou outra coisa que importantíssima, indispensável que tem que ter, é aqui na minha tag HTML form, eu tenho que incluir o atributo enctype, encoding type, e tem que falar que ele é do tipo, que ele é igual a multipart form data. Isso aqui é obrigatório, tá? Vou até colocar um comentário aqui, ó, de template. Vou colocar assim, ó, obrigatório para upload. Então, quando você está fazendo upload, isso aqui é obrigatório, tá? Isso aqui não é nenhuma questão nem do Django Framework, é uma questão qualquer formulário HTML que você vai fazer upload, tá? Você precisa ter esse atributo, senão quando você tem campos do tipo file, né, que aqui internamente vai criar um campo do tipo file, um input file, para você fazer o upload, se não tiver isso aqui, ele não passa o arquivo na requisição, tá? Esses campos eles não vão na requisição, então não chega no servidor, não chega no back-end. Então você precisa ter isso. O que mais que eu vou colocar aqui, ó? Para complementar aqui, vou mudar aqui, vou chamar de salvar. Para complementar aqui que é importante é o seguinte, eu vou criar aqui um parágrafo para mostrar o preview da imagem, tá? Vai ter um upload agora? Vai. Então agora eu vou mostrar um preview da imagem. Então minha ideia é o seguinte aqui, ó, eu vou criar uma decisão aqui, ó, no meu template, né? Uma decisão aqui de template, usando o comando de template aqui, né? Do Jinja 2. Vou pegar meu objeto user, vou pegar aqui a imagem, vou pegar o campo imagem, que já está lá no nosso model, e vou pegar o atributo URL dessa imagem. Então, vou verificar se essa imagem is not known, tá? Vou fazer assim bem verboso mesmo, ó, is not known, não for nulo, tá? Quer dizer que tem imagem lá cadastrada, tá? Então veja que é o atributo URL que a gente já vai buscar automaticamente da imagem. Outro detalhe importante observar aqui que esse objeto user, ele sempre está disponível no template, tá? Ele sempre vai estar disponível no template. Aqui ele não está disponível, não é só por conta
do form aqui que a gente está editando, não. Ele sempre está disponível em todos os templates, mas ele pode ser anônimo ou um objeto de um usuário mesmo da sessão. Esse caso aqui vai ser um objeto da sessão, por quê? Porque a gente sabe que esse template ele vai ser renderizado quando o usuário estiver logado. Então aqui ele vai pegar, se existir a URL, o que, que ele vai fazer aqui? Ó? Eu vou colocar aqui um título e vou colocar assim, ó, imagem atual. Alguma coisa do tipo aqui. E embaixo vou colocar a imagem. Então vai ser uma tagzinha de imagem. E aqui eu vou justamente usar aqui a tag de exibição de variáveis do, do mecanismo de template para mostrar aquele campo. User image URL. Imagem.url, tá? Então ele já vai pegar lá, vai vir do banco, já vai vir formatado. O Django formata isso já para você. O caminho correto, onde a imagem foi feito o upload, onde ela foi salva. Ele já pega aquela URL ali e já coloca ali no lugar certo. Aqui para dar um embelezamentozinho aqui, mais ou menos, eu vou colocar um limitador para a altura da imagem. Vou colocar 150 pixels, tá? Não é a melhor alternativa, mas eu vou deixar dessa forma, tá? E aí, se não tiver imagem, agora eu vou fazer o else, tá? O else. Se tiver imagem, ele mostra. E se não tiver imagem? Não tiver imagem, vou colocar aqui já o end if para fechar o bloco no template aqui. Se ele não tiver imagem, aí eu vou exibir aqui um spam com classe alert warning. Não sei se deu certo. Quando eu testei, não apareceu warning. Alert warning do Bootstrap, né? E vou colocar aqui dentro desse spam, falar assim, ó, não há imagem. Para a pessoa saber que não tem imagem cadastrada no momento, tá? A ideia é que seja isso. Beleza. Feito isso, terminamos a nossa terceira etapa aqui e estamos indo agora para a última etapa, que é justamente criar a rota para essa view que a gente acabou de criar, né? A gente acabou de completar ela aí com o template. E vamos terminar agora criando a rota, tá? Então vamos lá criar essa rota. É uma rota de accounts, então como é uma rota de accounts, veja que eu tenho um monte de arquivo aqui aberto, né? Eu fiquei deixando os arquivos abertos. Mas como é uma rota de accounts, eu tenho que vir aqui, como é relacionado a accounts, né, o perfil do usuário, eu tenho que vir aqui ó, em accounts, URLs, abrir o arquivo e aqui a gente vai ter uma rota nova, tá? Essa rota, eu vou pegar ela aqui, montar ela aqui, seguindo aqui o mesmo princípio aqui, ó, path, e vou colocar assim, accounts, barra, aqui eu tenho que passar o argumento, né? Então eu vou estar editando quem? Vou estar editando um ID de algum determinado usuário. Nesse caso aqui, poderia ser qualquer usuário, mas a gente, pela nossa view lá, a gente vai estar limitado apenas o próprio usuário, dono do perfil, editar. Então aqui a gente tem que passar esse argumento. Igual a gente fez lá na aula de atualizar, né? Atualizar dados, né? O CRUD. O do CRUD, né? Fizemos lá no do CRUD. Então é o mesmo caso. A gente tem que passar isso aqui obrigatoriamente para ele poder buscar lá no banco. Tá? Isso vai no argumento ali, no parâmetro. Quem vai responder por esta rota vai ser minha view. Ó, vou pegar aqui dentro de views. Vou pegar a view account update view. E vou executar ela como view, as view. E aqui vou dar um name para ela. Um name interno. Eu vou chamar de... deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Account e edit. Vou deixar aqui padronizadinho. Já deixo uma vírgulazinha aqui. Pronto, feito isso aqui, já tá funcionando, só que a gente precisa ter um link, né, um link amigável para poder, quando o usuário estiver logado, você clicar ali e ele já ter um acesso para editar o perfil. O ideal seria ele ter uma página para ele ver o perfil dele, acessar os dados ali pessoais, os dados do perfil, e ter um link para ele poder editar. No caso aqui, por questão de
simplificação, eu vou criar só o editar que já vai abrir direto, tá? O perfil dele já abre direto para edição. Então, onde que eu vou fazer isso? Eu vou colocar isso no menu. Então, onde está nosso menu? Nosso menu está lá no nosso template de layout básico, esse layout aqui, ó, layout 1, que é o nosso layout básico. Então, aqui dentro, ó, eu tenho um menu, que é o menu que aparece lá no nosso aplicativo web, ali no Django. E minha ideia é que quando ele estiver logado, ó, aqui, ó, quando ele estiver logado, vai aparecer um item a mais aqui, que seria o item para ele acessar a conta dele. Tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou copiar aqui desse sair, né, que aqui é o bloco quando ele estiver logado, só aparece o sair quando ele está logado. Então, vou colocar aqui mais um item de menu e aqui vai mudar aqui o que? Vai mudar a rota. Então, a rota aqui agora, que ele vai traduzir para a gente, é aquela que a gente acabou de criar agora. A gente criou nesse minuto agora, acabamos de criar aqui, ó, esse account edit. Então, ele vai traduzir aqui para a gente, ó, o account underline edit. Passando, só que aqui nesse caso aqui já é um pouquinho diferente, que ele tem que passar a PK. Né? A primeira que é o argumento da URL. Então ele monta aqui a URL certinha, traduz o caminho e monta. E de onde vai vir isso? Do user.pk. Aqui eu vou usar o PK só para você ver que é a mesma coisa. O PK ou ID, ele é um apelido, tá? Internamente aqui. E aqui eu vou chamar de o link, eu vou chamar de minha conta. Deixa eu ver se foi isso que eu fiz. Foi minha conta. Aí quando ele logar, vai aparecer isso para ele, tá? E aí ele vai, quando ele clicar, já vai direto para editar, não vai exibir não. Então aqui por questão de simplificação, ele já vai direto para editar a conta. Então vamos lá, agora vamos testar finalmente, né? Vou executar aqui o server, ver se já não tem nenhum erro. Ele já está executando, né? Ó, então lá, o Python no terminal, ó, com o venv ativado, Python manage.py run server. Beleza, rodou o servidor, beleza, subiu. Vamos lá, agora aqui para testar, 127, 0.1000. Beleza, aqui não está carregando nada mesmo. Vou carregar a rota index, tá? Que é a rota que não existe um pouquinho. A gente criou. Então aqui veja, ó, não vai aparecer aqui perfil porque eu não estou logado, tá? Normal, é isso aí mesmo. Aqui a gente tinha feito as aulas anteriores, ó, cadastrar, acessar e tal. Então aqui eu vou acessar. Vou tentar acessar aqui. Pronto. Acessei ali. Ó, agora aqui eu acessei, apareceu lá a minha conta, ó, usuário 1. Então, o importante quando eu clicar aqui, ó, ele vai carregar para mim aqui a página que eu consigo carregar aqui um perfil, consigo carregar no meu perfil aqui, editar o perfil. É uma coisa aqui importante também que é o seguinte, ó, que eu antes de salvar aqui é o seguinte, eu acho que eu tenho um segundo usuário aqui que eu cadastrei. Eu não tenho certeza, mas se eu não tiver eu posso testar depois. Mas por exemplo, se o cara que está logado quiser vir burlar aqui, ó, e colocar o ID 2, eu quero editar aqui um perfil de alguém, de um terceiro, vou testar aqui um ID. Ele não vai conseguir, tá? Aqui, ó, tá vendo? Usuário não encontrado. Nesse caso aqui, ele barrou ali porque o usuário não foi encontrado. Deu página not found, tá? Esse erro aqui tá correto. Porque ele caiu justamente naquele caso lá que a gente fez lá na view. Tá? Que é justamente que ele, quando não bateu aqui, ó, usuário ID com usuário ID, ele devolveu aqui vazio. Poderia tratar isso de outras formas, mas a ideia aqui é que é justamente a gente bloqueia. Só apenas o próprio usuário da sessão vai conseguir editar os seus próprios dados, tá? Então isso aqui já é uma coisa importante, tá? Para a segurança do seu sistema, do seu aplicativo aí. Então vou preencher aqui alguns dados, preencher, confirmar aqui, né? E pegar a imagem para vocês verem aqui. Tá vendo? Ó, quando não tiver imagem vai ficar assim. E quando tiver imagem, vou pegar aqui, ó, uma imagem minha aqui. Ele vai salvar. Aqui ele está redirecionando, a gente colocou redirecionar para o index. Poderia estar redirecionando para a mesma rota, tá? Mas ficou assim. E aí quando eu volto aqui, ó, tá lá a minha imagem.
Tá lá a imagem. E aí ele vai mostrar aqui aquela lá no template que a gente configurou, né? Aqui para ele mostrar. Aqui, né? Se tiver a imagem, ele mostra aqui o preview. E ali você pode editar. Você vai ter o link direto para a imagem. Isso aqui o próprio Django faz tudo para você. Você pode substituir a imagem, ó, colocar uma outra, tá? Pode buscar outra. E você também pode aqui, ó, como a gente colocou aquele blank true lá no model, ele aparece essa propriedadezinha aqui para que eu possa limpar o campo, ó. Se ele tem aquele blank true, eu posso apagar. Eu quero apagar a imagem, quero excluir a imagem. Quero deixar sem imagem meu perfil. Aí ele vai e excluiu, tá vendo? Então é assim que funciona. Feito isso aqui, concluímos as quatro etapas, tá? Os 4 passos. Espero que você tenha gostado, né? Que tenha aproveitado. Veja que como a gente está saindo do zero, as explicações são densas, são longas, tá? E quero lembrar que se você está gostando, você pode dar seu apoio ao canal, tá? Aqui na descrição tem as informações de como você pode fazer um apoio aí e receber uma mentoria semanal aí, ou outros tipos de mentoria, né, para o seu desenvolvimento acelerar. Mas tudo vai estar aqui, tá? Todas as aulas estão aqui no YouTube. E eu peço só que você curta, né? Pelo menos curta para ajudar. Tá joia, pessoal? Então, já já voltamos com a próxima aula. Próxima aula eu vou fazer o complemento aqui do CRUD, tá? Vamos fazer o RID. E é isso, tá? Obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima aula. Bora lá? Vamos com pessoal?